Tranquilo É também. tranquilo. Bem, pessoal, bem-vindos a todos ao 15º episódio do Exercise Matrix Podcast. Mais uma vez temos aqui Rafael Peixoto, voltou outra vez cá ao episódio, como foi um sucesso outra vez, em que falou de exercício físico na tendinopatia. Quem quiser ouvir, o episódio está disponível no Apple Podcasts e no Spotify. Vamos começar este episódio, como no outro episódio tu já falaste um bocadinho de ti. Faz um resumo rápido de quem tu és e o que é que tu fazes. E depois nós começamos com o tema do papel do profissional do exercício físico na lesão da LCA. Sim, senhor. Então, quem é que eu sou? Sou um Zé? Não, estou a brincar. Sou Rafael Peixoto, sou PT, dou também formações e sou orgulhosamente um dos daqui desta casa que é o CrossFit Bom Jesus. E hoje venho falar então desse tema que é uma das áreas que eu mais gosto, que é principalmente a parte das lesões. E vamos falar aqui então do LCA, assim de uma forma resumida. Acho que Exato. quero dizer quem é que eu sou. Claro, quem quiser ouvir um bocadinho mais sobre a vida do Peixoto, basta ir ver o episódio em que ele já cá esteve, está no Spotify, no Apple Podcast, e pode saber um bocadinho mais da Exato, bibliografia aí aqui do Peixoto. está um bocadinho mais descrito. Exatamente, tem mais descrição. Peixoto, como é que surgiu este teu interesse pelas lesões? Eu sei que tu gostas, tu gostas de performance e de lesões, mas como é que, desses temas, mas como é que este tema te suscitou mais interesse comparativamente a outros? Pá, como é que me surgiu? Acima de tudo foi muito pelo estudo, ou seja, quanto mais eu comecei a estudar e quanto mais eu estudava e aprofundava muito as temáticas, mais eu comecei a perceber que onde é que eu posso ter mais influência? Onde é que de facto o meu trabalho faz a real diferença, não é? Porque quando falamos de hipertrofia, perda de peso, que é no fundo aquilo que é mais procurado na nossa área, nós ajudamos, claro que ajudamos e temos algum peso, mas não é preponderante, ou seja, quando é um trabalho de hipertrofia ou perda de massa gorda, hum, eu estou-me a rir por causa do Pedro Teixeira. Não sei se era, claro, paga 2 euros. Esse tipo de trabalho influencia muito mais aquilo que a pessoa faz, ou seja, como é que ela descansa, como é que ela come, tudo isso influencia mais. E então, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que nas lesões, de facto, é onde eu e nós podemos ter um real efeito e está muito dependente daquilo que é o nosso trabalho, o conhecimento e daquilo que nós aplicamos, o como e o quando aplicamos. Foi daí que surgiu este meu interesse, maioritariamente pelas lesões. Sentiste que o teu trabalho ia ter um papel mais predominante comparativamente a outras temáticas do fitness, como emagrecimento e Sim, sim, de hipertrofia? certa forma sim, ou seja, Sentias que eras era mais mais valorizado? importante, sim, é mais importante eu ter um verdadeiro conhecimento daquilo que é a pessoa que está à minha frente, ou seja, da sua anatomia, da fisiologia, e de tudo o resto que está por detrás da lesão, não é? É muito mais Exatamente. importante aí. E já que falaste da anatomia e fisiologia, vamos começar, por exemplo, com uma pergunta assim, parece simples, mas pode, por exemplo, estar estudantes a ouvir ou vão ouvir depois. O que é um ligamento? De forma resumida, o que é o ligamento? O que é que distingue o ligamento de outras estruturas passivas? Fala um bocadinho da sua constituição, qual a função do ligamento, etc. Basicamente, o ligamento ele liga ou dois ossos diferentes ou ele liga o mesmo osso. Ele está lá para nos dar algum suporte e estabilidade às nossas articulações e de certa forma, digamos, para prevenir determinados movimentos. As características deles eles são constituídos por colagênio, maioritariamente, que é uma dos tecidos que nós temos mais fortes e mais resistentes no corpo humano, é o colagênio. Têm alguma elastina, no entanto têm pouca, ou seja, qual é que é a problemática disso? Um ligamento, se for estirado, ou seja, se ele for esticado até determinado ponto, ele rompe. Não é, por exemplo, Exato. como um tendão que tem uma função que consegue esticar e voltar, o ligamento não, tem muito menos elastina e tem mais colagênio para ser mais resistente. E esses tendões têm
são na mesma inervados e vascularizados. E a característica dele é que, por exemplo, quando eles estão frouxos, eles não informam. Ou seja, no fundo não dizem nada ao nosso sistema. Se ele começa a ser esticado, ele começa a informar. Ele começa então a dizer, olha, estás a esticar. Olha, estou a ser esticado demais. Pronto, se E, por rebentar, exemplo, ele deixa é de informar diferente, outra a vez. informação que ele dá é diferente se for um alongamento passivo ou se for uma ação ativa? Eu penso que não, que é indiferente. Ele informa quando é esticado. Informe. Ponto. Seja de que forma for. Basta ser estirado que ele informa. Pronto, era Aí só não para. há, no ligamento não há diferença. Ok, pronto. Fica já esclarecido. Por exemplo, o nosso tema é o ligamento. Há quem, o Pedro Cícero diz: há quem tenha muitos ligamentos frouxos. O nosso tema é mais o ligamento cruzado anterior. E qual é a principal função do ligamento cruzado anterior? Onde é que ele fica? Que ossos é que ele une? O ligamento cruzado anterior ele é interessante. Porquê? Normalmente nós pensamos num ligamento tendo a sua estrutura de colagênio toda em paralelo. Porquê? Para conseguir resistir mais às forças que atuam nele. Uma característica do ligamento cruzado anterior é que ele possui, há autores que o dividem em dois feixes e é caracterizado consoante a inserção, que é o feixe anterior medial, que vem da zona anterior do fémur para a zona posterior da tíbia, e o anterior AM e acho que é AM e PM, o posterior medial, que vem de posterior mais para medial, ou seja, são feixes que estão em posições diferentes. Isto porquê? Quando nós movimentamos o nosso joelho, ou seja, quando fazemos flexão, seria de esperar que em determinado momento o nosso LCA tivesse tensionado e depois começasse mais frouxo. Tendo em conta que ele restringe principalmente a A extensão extensão e do depois, joelho. juntamente com o cruzado posterior, restringe a rotação medial. O interessante é que o ligamento cruzado anterior mantém-se sempre estirado durante toda a amplitude. Ou seja, ele está sempre em tensão. Isto porquê? Por causa destes dois feixes. Porque em determinado momento, nos primeiros graus de flexão, nós temos um dos feixes mais estirado e a partir de determinado grau nós temos outro feixe que é mais estirado. E é interessante porque então ele informa durante todo o movimento de Toda a flexão do amplitude. joelho. Exato. Exatamente. E tem Mantém-se sempre estirado. uma propriedade mais protetiva assim, porque se calhar se houvesse uma amplitude de Sim. movimento que ele não informasse, o risco de lesão ia ser maior. Exato, e assim é uma forma também que nós temos de ter uma informação a chegar ao cérebro onde é que está o posicionamento daquele joelho sempre. Não é? Não. Temos outras estruturas, mas através do Claro, LCA sim. mantemos sempre ali uma informação constante. Por assim Exato. Agora dizer. já falámos um bocadinho da constituição do LCA, a sua anatomia, qual é a sua função, e agora vamos falar mais do tema, que é a lesão do LCA. Qual é o principal mecanismo de lesão do LCA? Como é que se dá a lesão do ligamento cruzado anterior? Nós aí temos três mecanismos diferentes. Ele pode ser por contacto, não é? Alguém bater no teu joelho e isso provocar a ruptura, que não é tão comum. O mais comum é ser sem contacto. Depois, dentro do sem contacto, nós temos duas formas. Ou a muito conhecida pela extensão máxima, ou seja, aquele excesso de extensão, se é que posso dizer que é um excesso. Por exemplo, a lesão do Ibrahimovic, em que ele cai com o pé, com a perna toda esticada e rompe o LCA. E depois temos aquele com ligeira flexão e rotação medial da tíbia. Ou seja, que é, por exemplo, às vezes em mudanças de direção, em que o atleta apoia, o pé prende, não é? Por causa dos pitões, e quando ele quer mudar, o pé está preso e ele roda. Ou seja, faz um género de uma adução com rotação e flexão. E ele também rompe aí. Quais são os principais são três. Sim. Quais são os principais esportes em que acontece a lesão do LCA? Futebol, já sabemos que é um clássico. O futebol. Mas acima de tudo são desportos que impliquem o quê? Muita mudança de direção,
principalmente está relacionado, por exemplo, no futebol nós tivemos esta mudança daquilo que é os tiros de relva para o O tipo sintético, de piso. e o sintético prende um pouco mais a chuteira, não é? Porque o pitão não consegue ter margem de manobra, mas é basicamente esse tipo de desportos que implica muita mudança de direção. Exato. E depois depende do calçado, depende do piso, tudo isso podem ser fatores de risco a incluir quando estamos a pensar num risco de lesão geral. O velho pelado lesionava-se menos que o antigo pelado, que aquilo deslizava e uma pessoa, no máximo Exato. caía, mas não se lesionava tanto. Essa é uma das coisas que se acha porque, por exemplo, a lesão da LCA aumentou imenso em jovens, 15, Sim. 16 anos, o que não é muito comum. Uma das coisas que se pensa é essa transferência de pisos de relevado para sintético. Outra especulação é a especialização precoce dos, do- dos miúdos. Ora, a Ceiceira disse: esse último que referiste ainda não se sabe o mecanismo exato, mas Exato. postula-se que possa ser causa de um enrolamento dos Sim, ligamentos. o facto de quando fazemos a tal rotação da tíbia haver o cruzamento dos ligamentos, que está a dizer o Pedro muito bem, também pode ser essa ação a provocar o rompimento. Há alguma estimativa ou algum dado que diga deste três mecanismos, mas há um que aconteça mais vezes? Acontece mais por contacto? Acontece mais quando o jogador está sozinho? O mais predominante, se não estou em erro, é este último que estávamos a falar agora, de sem contacto e com este movimento do joelho. O de extensão é muito raro, é mais raro acontecer. Provavelmente só acontece quando a estrutura já não está num nível ótimo. Se calhar. Provavelmente. Lá está. Quando falamos de lesão é muito Tem difícil muitos fatores, claro, é estar, multifatorial. exato, estar a dizer foi por causa de. Claro. É muito difícil. Nós temos, por exemplo, agora um atleta há pouco tempo, não sei se foi do basquete, que rompeu o LCA dessa forma e depois compararam, por exemplo, ao Cristiano Ronaldo, que ele aterra exatamente da mesma forma e, no entanto, aquele joelho está firme e não rompe. Pá, há Individual. muitos fatores, sim, há Claro. muitos fatores. Exato. Como diz o Pedro, a tíbia segue num sentido e o fémur noutro. E há esse tal cruzamento de ligamentos, eles enrolam mesmo e rompe. Em que é que esta lesão afeta o atleta e a pessoa não atleta? Que efeitos nefastos é que ela vai ter no presente e principalmente no futuro, ainda mais num atleta? Já falei um bocadinho contigo. Alguém que lesiona o LCA está propício a lesionar mais o LCA do que uma pessoa que nunca lesionou o LCA. Sim, o primeiro fator de risco que há para qualquer lesão é a lesão prévia. Ou seja, se eu já tive aquela lesão, eu tenho muito mais probabilidade de voltar a ter essa mesma lesão. Isso é mais que ponto assente. Depois, a longo prazo, é uma osteoartrose mais precoce, ou seja, provavelmente devido à instabilidade que o joelho fica após essa lesão, quem a teve acaba por ter uma artrose no joelho mais precoce. Isso acontece mais cedo também, ponto. Também é algo que está esclarecido. A curto prazo, o que é que acontece? Logo após a lesão, a forma como as pessoas reagem é bastante individual. Ou seja, fala-se muito nos que são os coppers e os non-coppers, ou seja, aqueles que até reagem bem e que, mesmo com o LCA rompido totalmente, o joelho até fica estável e não tem nenhum episódio de estabilidade. E depois em os testes de Hop, são os testes de Uhum. salto, e testes de questionário, tipo o ACL-RSI, têm boas respostas. Isso é chamado um copper. E muitas vezes pode não haver necessidade de operar nesse tipo de pessoas. Os non-coppers são aqueles que de facto o joelho fica muito instável e que têm uma resposta a esses questionários mais baixa e têm vários episódios de instabilidade.
E o que é que acontece logo após a lesão? Temos uma inibição muscular artrogénica, ou seja, aquela região do joelho vai ficar de certa forma inibida, quer os posteriores da coxa, os isquiotibiais ou isquioperoneo-tibiofemorais, Os como lhes posteriores de quiserem coxo, bro. chamar, assim como ao quadríceps, principalmente o vasto medial oblíquo. São músculos que, devido a essa inibição, não é? Por causa do inchaço, por causa da ruptura, que temos perda de mecanorreceptores, ou seja, o nosso sistema perde um carteiro e perde informação, acontece essa inibição muscular. E se nós não atuarmos perante essa inibição, a pessoa pode ter déficits 2, 4, 5, 6 anos após. E aí é que é mesmo importante e não é certo, lá está, não é algo certo, mas o que se vem a estimar e a supor, é só uma suposição, é que nós temos uma janela muito pequena de oportunidade para tentar restaurar certos mecanismos. Por exemplo, o que acontece muito, por exemplo, é o facto da pessoa estar muito dependente da visão para perceber onde é que está o joelho, ou seja, ela cria a adaptação de tem que observar para perceber onde está o joelho, e se nós não restabelecermos e não utilizarmos estratégias que ela deixe de ficar tão dependente Dependente da disso, visão. ela mesmo após 4, 5 anos, e eu já tive com um rapaz que tinha tido uma lesão de LCA há 6 anos atrás, ele estava ainda completamente dependente da visão. Assim que eu lhe tirei a visão, ou seja, assim que ele fechou os olhos, para manter a estabilidade do joelho, ele bloqueou o joelho em extensão. Foi a única forma que ele arranjou de estender, de ter estabilidade. E então, até que ponto é que nesse momento, ou seja, 6 anos após, nós conseguimos restabelecer isso? Não se sabe se é possível ou não, mas é importante nós atuarmos logo dessa forma. Outra parte extremamente importante é isso que o Pedro está a dizer, Exato. esse arco alfa-gama, ou seja, através do treino de força, nós conseguirmos restabelecer essa comunicação. Também é extremamente importante. Lá está, o treino de força já está demonstrado que nos primeiros 6, 7 meses é extremamente importante, muito mesmo, e a malta que faz treino de força ao fim de 2 anos está bem melhor do que quem não faz, ou quem usa outras estratégias que não um treino de força progressivo. No entanto, nós a esse treino de força que é bem aplicado, podemos usar estratégias para promover este mapeamento cortical que fala o Pedro. Ou seja, tentar que isso fique cada vez mais marcado no nosso cérebro. Isso são pontos muito importantes. Treino de força, nós conseguimos a qualquer momento progredir. A parte mais neural, ou seja, a parte mais Mas cortical em repete, termos repete da pessoa só, depender, repete outra vez porque deu um break e já voltou a tu. Estavas a dizer. que parte, que parte. Disseste treino de força e depois deu um break. O treino de força, nós a qualquer momento conseguimos Isso. criar ali um treino de força que seja gradual. No entanto, a parte de tentar que ele fique menos dependente da sua visão, ainda não se sabe se isso mais tarde é possível. Ou seja, com o treino de força, nós conseguimos usar estratégias que melhorem essa componente. Mas o treino de força é essencial. E isso é ponto assente. Até antes da lesão, não. Na A lesão operação? também Convém, é sim. extremamente essencial. Mas até antes da operação é Isso. essencial, porque o facto de fazerem treino de força antes da operação, a recuperação após a operação vai ser muito mais fácil. E temos, por exemplo, um estudo que saiu, eu penso que é de agora de 2020, que eu achei extremamente interessante, que foi, colocaram as pessoas após a operação, não é? Ainda quando estavam com a perna praticamente imóvel, que eles tinham um tablet, já estavam a usar tecnologias, e tinham um sensor debaixo do joelho. E eles estavam a jogar um jogo, tipo, imagina o jogo do Mario, aquele de andar a saltar, Sei. em que eles tinham uma nave e a nave subia e descia consoante a força que faziam contra esse sensor. Só o facto de fazerem isso melhorou imenso a recuperação logo após a cirurgia.
Pá, e é uma coisa extremamente simples. E ainda por cima, hoje em dia, se os jovens estão cada vez mais com mais lesão no LCA, pá, todos eles já nascem, não é? É a geração tecnologia. Exato. Já têm um tablet, já têm um telemóvel. Então, se conseguirmos juntar as duas coisas, melhor. Porque conseguimos que eles adiram a um programa de treino e ao mesmo tempo estamos a melhorar a recuperação deles, o que é extremamente interessante. Mais à frente vamos falar das considerações a ter em conta na prescrever treino, mas no que falaste uma vez, já falámos uma vez, já acho que já fizeste um post sobre isto, é durante a recuperação treinar um membro contrário. Por exemplo, lesionei o meu Sim, exato. LCA da perna direita, fazer o trabalho de força na perna esquerda. Porque é que isso poderá ajudar e como é que isso ajuda? Quais são os Isso, mecanismos por detrás? isso é outro ponto, ou seja, o facto de nós estarmos lesionados não implica que deixemos de treinar. Eu tenho a Exatamente. perna lesionada, no entanto tenho um tronco e tenho a outra perna. Não é? Tenho sempre formas para treinar. E isso mesmo que tu falaste é o Cross Education, que é o quê? Eu treinar o membro contralateral, ou seja, se eu lesionei o meu LCA direito, tenho o joelho que está, pronto, inutilizável, entre aspas, não é? Então eu vou treinar a minha perna esquerda e vou fazer o treino normal na perna esquerda. E o que é que acontece? Isso vai fazer com que eu tenha benefícios na perna que está lesionada. Seja em termos, às vezes, de aprendizagem motora, ou seja, um dos mecanismos que se supõe que o Cross Education funcione é pela aprendizagem motora. O facto de eu aprender a fazer aquele movimento, eu depois, na outra perna, tenho uma aprendizagem mais rápida ou já sei fazer. Outro, outro, outro mecanismo que existe é o facto de haver um corpo caloso no nosso cérebro, entre os hemisférios, que ajuda a que, digamos, o meio hemisfério direito acesse a caminhos do meio hemisfério esquerdo. Okay? Isto assim de Uhum. uma forma um bocado grosseira. E então eu consigo ter benefícios depois do aumento de força. O que acontece? Se for uma pessoa destreinada, que é onde está mais estudado o Crest Education, eu às vezes até tenho aumentos de força na perna que eu não treinei. E em termos de, por exemplo, massa muscular, eu consigo manter a massa muscular da minha perna direita, o que é excelente. Tendo em conta que estamos a falar de uma lesão, eu não perder força nem massa muscular é muito bom. Vai É melhorar ótimo. e É, muito a minha é meio caminho recuperação. andado para voltar, por exemplo, ao desporto. Exato, completamente. Até a atividade diária, seja o que for, é logo um avanço muito grande. O problema é que, por exemplo, em atletas ou em pessoas treinadas, nós ainda não sabemos Se tem como esse é que que se isso. funciona mesmo. Exato, se há esse benefício. O que eu suponho é assim, a partir de uma pessoa treinada está mais próxima do teto, não é? Está mais próxima do seu limite. Provavelmente vai perder alguma coisa, mas não tem tanta perda, como se Uhum. estivesse só imóvel. Por isso, acho que mesmo aí vai beneficiar. Em termos de treino, é assim, um bocadinho incerto, mas parece haver uma dominância para um foco mais excêntrico. No entanto, ainda é só uma suposição, ainda é algo que precisa De de mais bem mais trabalho. estudo. Sim, Exato. Já falámos, daqui a bocadinho já falámos um bocadinho mais do treino em si para a recuperação. Quanto tempo mais ou menos demora uma recuperação total do LCA? E eu sei que dizer total é muito subjetivo, porque ao claro. fim de 2 anos pode ainda não estar totalmente recuperado, mas, por exemplo, em atletas, a partir de que momento, em média, é dito ele está pronto para voltar ao desporto. Em atletas, tenta-se muito Que é que aos 6 diferente de atletas de meses, uma pessoa normal. claro, O atleta, se for, por sim, exemplo, um atleta que joga na Liga dos Campeões e se for um titular da equipa, nós queremos que ele recupere o mais rápido possível. claro. Se calhar, com uma pessoa normal, não vamos ter tanta pressa para que isso aconteça. Exato, até porque um atleta temos ali dinheiro investido e Exato. cada momento que ele passa no banco é dinheiro perdido. Em atletas tentam muito que aos 6 meses eles retornem à competição e 6 meses é um momento muito precoce. O tempo estabelecido mínimo, digamos, falam em 9 meses.
muito por causa... A questão temporal está muito relacionada aos tecidos, ou seja, o facto de eu pegar dependendo do excerto, se for qual é do rotuliano, se é do quadríceps, se é dos posteriores de coxa, dependendo do excerto, eles definem a questão temporal assim, mas por norma é os 9 meses. Mas é só relativamente a tecidos. Aquilo que falam muito agora é ter, como é lógico, definir o Return to Play, o RTP, multifactorial, ou seja, usar a questão temporal, mas usar diferentes tipos de avaliações. Isto porquê? Quando eu tenho inibição muscular artrogénica, ela pode ser bilateral, só que em diferentes graus, ou seja, eu tenho uma inibição muito grande, no entanto eu posso ter perdas do lado esquerdo. Então, se eu não tenho historial do atleta ou da pessoa, o facto de eu usar a comparação entre lado esquerdo e lado direito já está com um viés, porque o lado esquerdo está no seu melhor. Então, se eu tiver historial, melhor. Se não tiver, eu vou ter que ter sempre ali um pé atrás, porque aquele lado esquerdo poderia estar melhor do que o que me está a dar. E então usam essa comparação e definem ali um mínimo de assimetria, quer em progressão de fases de recuperação da lesão, quer no return to play. E defendem não só um teste, mas vários testes. O facto de fazer vários testes. Se eu não estou em erro, nos Estados Unidos, as seguradoras, qualquer atleta que volta antes dos 9 meses à prática, a seguradora põe-se fora se ele se lesionar novamente. Portanto, pelo menos 9 meses para uma pessoa. Que mais testes é que eles fazem? Por exemplo, o teste isocinético, para comparar também utilizam, sim. Também utilizam isocinético. Fazem mais uma comparação bilateral entre pernas. Fazem um rácio entre quadríceps posteriores, mas acho que isso cada vez é menos utilizado. Fazem mais um bilateral, uma comparação bilateral. Mas lá está, se não há historial, o lado esquerdo pode estar com déficit e nós não sabemos. Exatamente. Portanto, por exemplo, houve um estudo que já tinhas falado uma vez, que era em jovens, acho que era de voleibol, em que antes eles já tinham avaliado e elas já tinham inibição artrogénica antes de se lesionarem. Sim, já tinham predisposição para a lesão. E eles avaliaram antes da época a equipa inteira e depois avaliaram novamente aqueles que se lesionaram. E o que viram é que aqueles que se lesionarem, antes da lesão, ou seja, no início da época, já tinham menor ativação em termos corticais daquela zona muscular. Ou seja, numa simples flexão-extensão do joelho, a sua ativação cortical já era menor. Portanto, supõe-se que possa haver uma predisposição para esta lesão. O que é interessante. Assim como fizeram um estudo que foi de manhã avaliaram e a pessoa à tarde teve a lesão. E viram que o nível de ativação dela já era muito baixo. Muito baixo mesmo. Então já pode haver uma e com o treino de força nós conseguimos aumentar esse nível de ativação. Sim, temos estratégias que melhorem esse tal mapeamento cortical e que haja maior ativação para aquela zona. Porque quanto melhor for a percepção do atleta daquela zona, não é? E com isto, com melhor percepção, eu não estou a dizer que vou fazer treino proprioceptivo, ok? São coisas diferentes, digamos. Mas quanto melhor for a percepção, o risco de lesão também vai ser menor. Porque eu, quando estou em jogo, eu tenho que lidar com os adeptos, não é? Tenho que lidar com o adversário, tenho que lidar com a trajetória da bola, tenho que lidar com o posicionamento dos meus colegas. Eu tenho tantas informações visuais, auditivas, sensoriais a chegar para processar. Pouco mapeada. Encravou o teu. Aqui. Tantas informações a chegar, vais ter de repetir a partir daí. Eu tenho tantas informações a chegar para serem processadas que se aquela zona não estiver bem mapeada,
o que é que acontece? O meu cérebro esquece aquela zona. Não é? É como se ela tivesse menos importância. Então o meu risco de lesão aumenta. Porque a qualquer momento, se eu tenho uma daquelas quedas, tipo o Ibrahimovic, aquela zona não vai estar tão protegida e rompe. Tinha aqui uma pergunta que foi o David, que é um fisioterapeuta, trabalha no Algarve, que eu hoje até partilhei na história um post dele, em que é que ele perguntou em que é que difere a intervenção do fisioterapeuta e do profissional do exercício físico na recuperação do LCA. Não comeces já a falar que o teu está encravado. Não pagaste a net? Isso, já podes falar agora. Este pessoal, meu, tenho uma box CrossFit, mas depois não tenho dinheiro para pagar a internet. Não dá para tudo. Deve estar a ligar os dados, ele. Tá, Pessoal, se tiverem perguntas, já voltou. Podem fazer perguntas à vontade. Não ouvi a pergunta que fizeste. Pronto, o que eu estava a dizer é que o David, que é um fisioterapeuta que trabalha no Algarve, eu até fiz um post, já partilhei um post dele hoje, que ele tem uma visão muito interessante do exercício físico, já abandonar muitas terapias manuais, o exercício físico, métodos ativos para a recuperação. Ele perguntou na história que eu fiz o questionário, o que é que difere a intervenção do fisioterapeuta e do profissional do exercício físico na recuperação do exercício físico, do lesão do LCA. O que é que pode diferir? Isto vai ser um trabalho contínuo, ou seja, vai haver um momento em que estamos os dois a trabalhar. Principalmente, se calhar, o pós-operatório, aquele momento logo pós-operatório, eles têm estratégias que nós não estudamos e até desconhecemos, provavelmente, eu de certeza que desconheço muitas, em que eles vão ter mais atuação nesse momento e nós vamos trabalhar, digamos, o resto do corpo. As outras peças, claro, o resto do corpo. Exato, e depois vamos começar a entrar ali num processo muito próximo, que ele também começa a trabalhar sobre a função da própria articulação e a função muscular e nós depois seguimos esse contínuo daí para a frente. Até ao final devem sempre trabalhar os dois em conjunto. Sim, e está claro sempre em comunicação. Claro que sim. Principalmente se estamos a falar na competição, tem que haver uma comunicação muito, mas muito boa mesmo. Na população em geral, essa comunicação também tem que existir. Não precisa de ser, se calhar, tão pontual e tão sistemática. Assim. Exato. Podemos ter ali, se calhar, uma conversa semana a semana, enquanto que, se for na recuperação de um atleta, aí tem que haver uma comunicação muito maior. Sim, como diz o Pedro, lá está, a intervenção na fase aguda, aquele pós-operatório e depois o trabalho começa-se a cruzar. Olha, está aqui o David, o que fez a pergunta, e ele está aqui a perguntar, mas definem isso consoante os critérios de RTP e o atleta vezes população em geral? Boa questão, é uma boa questão. Muito provavelmente vai depender da confiança e da comunicação que houver entre os dois profissionais, o fisioterapeuta e o profissional do exercício. Eu já recebi algumas pessoas do LCA e todas elas vieram no terceiro mês, praticamente. Assim que o fisioterapeuta deu alta, digamos, daquela fase inicial, ele depois veio para mim e a partir daí eu trabalhei daí para a frente. No entanto, acho que há muito benefício mesmo se houver um trabalho conjunto sempre. Isso acredito que sim. O Pedro comentou aqui, os profissionais de exercício físico não estão qualificados, pois entre muitas matérias não estudam fisiopatologia. Sim, naquela fase aguda principalmente é onde nós temos menos ação ou nem temos ação, digamos. Na lesão, o resto do corpo nós podemos trabalhar. E claro. Lá está, nós acabamos por não estudar na universidade a fisiopatologia. Opa, espera aí, vou ler o que ele disse aqui. Digo isto porque até os critérios de return to play, eu tendo obrigatoriamente fazer coisas que acabam por ser treino de força, mas os critérios de return to play estão cumpridos. Já passo para os meus colegas profissionais do exercício físico.
restringindo a reabilitação do ligamento cruzado anterior. O treino de força é uma ferramenta, lá está. E se ele sabe como a usar, pá, excelente, ótimo, perfeito. Exatamente. Agora lá está. Agora eu só lhe questiono esse critério do return to play, tu já usas o último critério? Ou, porque, por exemplo, eu defino vários critérios para avançar de fase. Dependendo se eu divido em 5 fases, sendo que a última fase é só para atletas, porque é uma exposição àquilo que é o desporto e a pessoa normal não precisa dessa exposição nem dessa agressão. E, no entanto, as fases anteriores eu defino alguns mínimos, baseado na literatura, obviamente, de quando é que devo progredir. E, por exemplo, ao terceiro mês será uma passagem, se calhar, de uma fase 2 para uma fase 3. Ainda não será aquele retorno à competição. Por isso eu questiono só se esses critérios que utilizas, David, se são os da última fase, aqueles critérios antes de. Epá, eu digo uma coisa, eu sou péssimo com nomes, portanto não estou a ver quais são os critérios de Melbourne. Sou muito sincero. Não tem mal, tem mal. Eu também não sei o nome de nada, nem de ninguém, esqueço-me sempre. Esses critérios é aqueles de 90% ou seja, de simetria, sim, em que pode haver 10% da simetria entre perna direita e perna esquerda nos testes de hop e nos testes de força, ou não? A Thalita, olá Thalita, tudo bem? O que ela está aqui a dizer, comentou, o trabalho em conjunto é essencial. No momento em que o retorno à atividade começa a ser possível, o profissional do exercício físico passa a ser um parceiro essencial. O diálogo é a chave. A Exatamente. Thalita que é fisioterapeuta no Brasil. É isso mesmo que ela diz. A comunicação é chave, o diálogo é chave. Só assim é que nós conseguimos evoluir e é assim, quem sai a ganhar é o cliente. Exatamente. E esse é o principal interessado, seja o cliente, seja o atleta. Ok, o David diz que sim. Eu acho que nós podemos ter uma atuação mais cedo, ou seja, até podemos complementar com certas coisas mais cedo. No entanto, se tens todo o material disponível e todas as estratégias para isso, opá, excelente. Só que lá está, também como diz aqui o Pedro, opá, a sinergia e confiança é fundamental. Agora, nós temos que saber comunicar e perceber de facto aquilo que vamos fazer. Sem dúvida. Vamos agora para uma parte, já quase a acabar aqui as perguntas. Exato, é a última. Considerações a ter em conta na prescrição de treino em pessoas lesionadas com ligamento cruzado anterior e quem já sofreu desta lesão. Em que cuidados é que temos de ter? Claro que isto é sempre genérico, vai ser sempre adaptado à pessoa que está à nossa Claro. frente, até porque uma pessoa, e tu tens esse exemplo no Strength and Condition, há 2 semanas, tu tens 2 pessoas que já até podes falar disso, se quiseres, que sofreram as 2 lesões do ligamento cruzado anterior, no entanto, as 2 estão a recuperar de maneira totalmente diferente. E o mais interessante disso é que são 2 pessoas diferentes. Uma delas não era atleta profissional, mas era atleta, joga futebol, e a outra não. Ou seja, praticamente não praticava nenhum desporto. Corria, pá, de vez em quando ia jogar um futebol com os amigos, mas raramente. E, no entanto, estão mais ou menos os dois com, com o mesmo tempo de recuperação. Um chegou-me um pouco mais tarde que o outro às mãos, mas aquele que não era atleta e aquele que não fazia praticamente nada é o que está bem melhor. Quer em termos de estabilidade do joelho, da própria sensação dele, quer em termos de medo de realizar determinadas ações, quer em termos de força. Está muito melhor. E lá está, ou seja, se eu tivesse que optar, se me disserem qual dos dois é que neste momento pode jogar, eu iria completamente para aquele que nunca jogou. Porque está muito melhor mesmo. Muito melhor. Agora, cuidados a ter. O que é que temos de ter cuidado? Acima de tudo, dependendo a janela temporária em que a pessoa estiver e tudo, digamos, a forma como vamos aplicar a carga, provavelmente.
ter atenção a amplitudes numa fase inicial, tentar perceber, e lá está, é uma forma de tentar perceber que fui eu que pensei, que é tentar perceber se a pessoa está muito dependente da sua parte visual ou não, e perceber se vale a pena utilizar estratégias que lhe diminua a sua Necessidade de recorrer ao estímulo visual. de recorrer, exato. A partir daí, opa, é um bom senso muito grande, e se tivermos uma comunicação com um fisioterapeuta, melhor. Isso é a melhor ação. Temos de ter cuidado também o quê? Perceber que quando eu vou aplicar um teste para perceber como é que está, o teste também é uma agressão. Ou seja, eu só aplico se eu de certa forma tiver a certeza que ele está preparado para aquilo. Lá está, o tal bom senso, não é? Mas acima de tudo é isso, cuidado com amplitudes, tendo em conta o tempo onde está, a forma como vamos aplicar carga, definir estratégias que de facto vão, pelo menos é assim, mal não faz. Se eu usar uma estratégia que requeira que ele use menos o estímulo visual, não lhe vai fazer mal. Então, se eu não tenho nenhuma forma de avaliar, pelo menos vou usar, e pode ser que aquilo melhore. Em pessoas que já tiveram a lesão, vai ser quase uma pessoa normal. Temos de ter atenção a alguns fatores de risco, como por exemplo o valgo dinâmico. Isso é preciso ter atenção, porque é um fator de risco que adiciona. Terem atenção também ao nível de força que ela tem, o nível de controle motor. Vai ser um bocadinho por aí, mas acima de tudo o que vai imperar vai ser o bom senso. E quanto mais ferramentas eu tiver na minha caixa para atuar, melhor. Não é? Porque senão há aquela frase que se a única ferramenta que eu tenho é um martelo, tudo me vai parecer um prego, não é? Exato. Portanto, é mesmo uma questão de bom senso acima de tudo. O David disse aqui, atenção, não é para criar clivagem. Eu trabalho com profissionais do exercício físico. A minha questão surge porque, por desconhecimento, acha-se que o fisioterapeuta é um massagista e que usa as maquininhas. Não, nem de perto nem de longe. O trabalho que o fisioterapeuta faz é extremamente importante. Tem que haver comunicação, sem dúvida, até porque o primeiro passo por onde vai a pessoa é o fisioterapeuta. Ela sai e vai logo para lá. Claro. E tem que ser, não há outra opção. Eles é que são as pessoas para atuarem sobre isso. Depois é comunicação, confiança, e temos mesmo de saber o que é que estamos a fazer. Depois o Pedro disse, concordo, David, o fisioterapeuta é o profissional de referência para a intervenção através do exercício físico na patologia. O profissional do exercício físico intervém através do exercício após a intervenção do físio. O repertório da intervenção do fisioterapeuta é mais vasto dos profissionais do exercício físico, é só exercício. E a Thalita acrescenta, além de progredir o treino, também é importante progredir também as ferramentas de avaliação. Exato, claro, temos testes que vamos aplicar em determinada altura, temos momento, testes que vamos aplicar noutra altura. Um abraço, João. Mas pronto, de certa forma é o bom senso. Ponto. Exatamente. Aqui o João Maria perguntou se recomendas algum livro para ler sobre esta temática. Há um livro da Federação Portuguesa de Futebol que é interessante, agora não me recordo do nome, mas se forem à Federação Portuguesa de Futebol, acho que tem lá a paginazinha da loja, e tem um que é da recuperação da lesão da LCA em atletas jovens. É interessante esse livro. E depois, não aconselharia livro, aconselharia mais artigos do Ali Keller. É o homem que eu vejo que mais estuda esta temática, principalmente na parte de déficits cognitivos e déficits neurais, e que tem um trabalho muito bom sobre isso, e que tem publicado nestes últimos anos muito sobre isso. Vai lá trabalhar, David, que isto não é só boa vida, andar a ver lives. Abraço. Obrigado pela participação, ajudaste muito a esta conversa. Pessoal, só para saber se mais alguém tem
Pessoal, só para saber se alguém tem mais alguma pergunta, já estamos a terminar, estamos quase a fazer 1 hora, para a live não ficar muito maçuda e depois desinteressante para quem está a ouvir. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer agora ao Peixoto, aproveitem. Se não tiverem, podemos dar por terminado. Também, se tiverem alguma pergunta, podem mandar mensagem privada ao Peixoto, que ele não se deve importar a responder. Não, quando tiver tempo, daqui a 1 ano eu respondo. Mais vale tarde que nunca. Não, eu respondo. Mais vale tarde que nunca. Pronto, acho que o pessoal não tem perguntas, depois também pode fazer de forma privada as perguntas. Pessoal, pode aprender um bocadinho mais sobre isto no curso Strength and Condition Specialist. Tu neste fim de semana vais dar a parte das lesões, eu vou lá estar. Para este provavelmente já não dá para inscrever, mas vai haver uma nova edição para o ano que vem. Este certo? já está lotado. cheio. Até já com está alunos cheio. externos à especialização já está cheio. Já está cheio. O Aligo Keller, eu posso escrever, eu acho que é assim que se escreve. Agora eu não sei se é com um L, se é com 2 L's. Mas acho que Tranquilo. eu acho que é assim. Bem, enquanto o Peixoto escreve, ninguém tem mais perguntas. Pessoal, não se esqueçam de seguir a mim assim. e ao Peixoto nas redes sociais. Exato, já escreveu o nome. No Instagram, a mim e ao Peixoto. Basta depois verem o nome e seguirem. Não se esqueçam também de apoiar o projeto do Exercise Matrix. Para isso, basta irem a www.patreon.com/exercicematrix e por apenas 2 euros mensais vocês já vão estar a apoiar o blog e o podcast criado por mim e pela Júlia Silva. Peixoto, não sei se queres arrematar e terminar com algum conselho, queres dizer alguma coisa? Não, todas as estratégias que fomos aqui falando este fim de semana, vamos passar por alguma a própria utilização de treino visual motor, a utilização de foco externo na recuperação e no treino de força, e algumas estratégias até engraçadas de começar a expor o atleta a mudanças de direção, que pode tornar o treino até mesmo engraçado. Quem quiser mais informações sobre o curso Strength and Condition, mande mensagem ao Peixoto, vai haver uma nova edição para o ano. Esta live não vai ficar disponível no IGTV e eu vou postar quem já é patrono, o patrono que eu disse agora, quem é já patrono do Exercise Matrix, hoje vai estar disponível em vídeo e em formato áudio para os nossos patronos e daqui a uma semana vai ficar disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Por isso, queres ter acesso, ou os teus amigos querem ter acesso mais cedo, basta ir a www.patreon.com/exercicematrix e com 2 euros, a partir de 2 euros já vais estar a ajudar e já vais poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Peixoto, obrigado pelo teu tempo, foi quase 1 hora, não te chateio mais. Eu que agradeço. Obrigado pelo teu tempo. É sempre um prazer estar aqui. E depois eu chateio-te com mais alguma patologia para a gente falar outra vez. Está bem? Pessoal, obrigado a todos que nos ouviram no Instagram, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau.